O nosso cordial boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, aqueles que já frequentam, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Venham somar-se à família Casa do Caminho. Tem sempre uma vaguinha para quem quiser, tá certo? Casa do Caminho, a família Casa do Caminho é aquele coração de mãe, sempre cabe mais um. E é muito bom estarmos aqui de novo, nessa preciosa oportunidade que Jesus nos dá, nos envolvendo através do nosso querido mentor, nosso Bezerra, e de toda a falange de trabalhadores que nos assistem, e hoje não será diferente. Vamos nos preparar para o grande banquete, lembrando a todos que desliguem o celular, tá? E vamos tão somente nos ligar através do pensamento, do coração, para o nosso refazimento tão necessário, né? Para recarregar as nossas baterias, porque lá fora a gente sabe, muita coisa nos espera, né? Muitas dificuldades, muitos problemas, muitas atribulações. Para todos nós. Aqui ninguém é privilegiado. E aqui nós viemos não para nos livrar da dificuldade, mas para termos força, bom ânimo para enfrentá-las, na certeza de que tudo passa. E hoje, colaborando e muito com o nosso trabalho, com a nossa reunião, nós temos aqui a nossa irmã Diva Helena, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Humildade e Amor, em Irajá, e que está sempre conosco. Hoje não é diferente, atendendo ao nosso convite. E hoje ela vem falar de um personagem conhecido de todos nós, né? Querido aos nossos corações, aquele que conhecemos como Chico Xavier. Para quem lembra, amanhã estará completando 20 anos da sua passagem. Parece que foi ontem, né? Mas ele continua aí, cada vez mais vivo e atuante nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e a gente não podia deixar essa data passar sem prestarmos a nossa singela homenagem a eles. E aí por isso convidamos a Diva, que com certeza fará isso com muita propriedade. A mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, Carlos Barcelli, pelo irmão José, tem como título Criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento na paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais da tua presença do que do teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que deves aos teus. Aprende a criar a oportunidade de estar com os que te alimentam o espírito e se constitui no teu ponto de referência moral na vida.
Que Jesus nos abençoe. Vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que bela reflexão irmão José nos proporcionou nesta noite fraterna. Que todos tenham essa doce paz que aqui sentimos nesse ponto de luz. Sintam-se abraçados pela espiritualidade, pois Jesus nos disse que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. E nós só temos que agradecer a essa oportunidade de filiação divina em planeta Terra, pois através do teu alfabeto divino, aqui estamos despertando as nossas consciências na senda do bem. Obrigada, Senhor, por este dia, pelo lar que nos abriga, pelo pão de cada dia, quanto tantos não os têm. Obrigada, Senhor, por sermos instrumentos da tua paz. Obrigada, Senhor, porque neste momento aqui nos encontramos, educando os nossos sentimentos na senda do bem, reconciliando-nos conosco mesmo e com as consciências com as quais nos sintamos conflitados. O seu direcionamento amigo nos proporciona grandes benesses. E aqui estamos, através dessa doutrina consoladora, entendendo todo o propósito destinado a nós. Ficamos felizes com a presença da nossa querida amiga e irmã Divelena, que aceitou com grande carinho este convite para que juntos participemos desse banquete espiritual. E recebendo um abraço caloroso e paternal do apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, damos início à nossa reunião Amor e Caridade, agraciados pela dádiva do aprendizado, te dizendo muito obrigada, Senhor, por esses momentos da nossa experiência de aprendizado. Que assim o seja, graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã Diva. Oi? Boa noite, meus amores. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bom, né? Para mim sempre é muito gratificante, uma alegria muito grande voltar a essa casa simpática, essa casa alegre, gostosa, né? Quando a gente passa ali naquele portão já recebe um banho de energia. Acontece com vocês isso? Né? Eu sinto isso, sempre falo isso quando eu venho aqui. É assim, um ambiente não tão agradável, né? E hoje eu fui recebida pelo nosso amigo, pelo outro lá. É muito bom, né? Você está sempre lá ou foi só hoje por minha causa? Não precisa responder, não. Mas foi bom demais, né? Sempre muito bom quando a gente chega e é bem recebida. E quando a gente vem com o coração repleto de gratidão, né? Como o meu está hoje, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de voltar aqui nesta casa. Obrigado, viu, Bezerra? Me ajuda aí hoje, né? É assim que eu falo quando eu vou fazer o estudo, quando eu vou me preparar para o estudo, né? Porque falar de Chico Xavier não é fácil. Parece que é fácil, todo mundo conhece a vida de Chico. Vai chover no molhado ela, porque eu já conheço a vida de Chico de trás para frente. Toda hora o pessoal fala do Chico, né? Uma história daqui, uma história dali. Mas eu posso falar para vocês que eu tenho quase 40 anos de espírito. Não vou falar quantos anos eu tenho, não, tá? Mas só de espiritismo tenho quase 40 anos. Estudei muitas vezes sobre Chico. E posso dizer para vocês que nesse estudo eu chorei muitas vezes, né? Porque sou chorona, já estou com vontade de chorar aqui, porque eu sou chorona mesmo e me emociono. E o Chico é uma pessoa, é um espírito muito especial, muito iluminado, né? Eu confesso para vocês que antes de eu ser espírita, não ia muito com a cara dele, não, né? Vocês também? Achava ele esquisito, com aquela peruquinha, com aquela boina, achava ele meio estranho. Não entendia o Chico, né? Mas quando você começa a estudá-lo, a conhecê-lo, é uma coisa que transcende de você, que você
você se emociona, eu pelo menos me emociono muito todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ver, de ouvir, de estudar uma página do Chico ou escutar alguém falar sobre ele. É uma grande responsabilidade, porque quem sou eu, né, para falar de Chico Xavier? Mas quando ele disse que ele era uma formiguinha na juba do leão, olha, eu fiquei imaginando o que eu seria. Se ele se considerava, né, uma pulguinha, uma formiguinha na juba do leão, eu falei, meu Deus, ele que para mim está muito além de mim, não sei aonde, eu não sei uma ameba, eu acho, talvez, né? Um protozoário, um unicelular qualquer. Mas e ele não se considerava nada disso, né? A humildade de Chico é uma coisa impressionante, né? A fé, o exemplo de fé que ele traz, que ele deixa para a gente, né? É uma coisa impressionante. Esse é o nosso Chico, né? Olha lá. Humilde, com a roupinha surrada, que ele usou a vida toda, do início ao fim da sua vida. Na casinha simples e humilde, que graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Infelizmente, conheci depois da morte dele. Mas quando chegar na hora, eu vou contar a minha experiência naquela casa. E assim, sem perder, né, sem subir no salto, né, sem subir no palco, sem querer louros e glórias para ele, com a mesma simplicidade com que ele começou. A história do Chico, né? Quem não conhece o Chico aí? Não, quem não conhece a história do Chico? Todo mundo conhece? Foi um prazer enorme conhecê-los, vou embora, porque não vou falar. Todo mundo sabe, Zé, né? Vou embora, né? Mas assim, tem alguém chegando na doutrina espírita por agora, por pouco tempo? Ou todo mundo já é muito... Você, vou falar só para você. Para vocês dois. Quando a gente começa, a gente tem uma ideia, né? Não vai a fundo no negócio. Mas o Chico, ele deixa para a gente tantos ensinamentos úteis, né? Se a gente seguisse, para nós ia ser uma bênção. E uma delas, a principal que eu deixo, é a fé que ele tinha, que ele tem. E a humildade desse homem, né? Um homem que estudou só até o 4º ano primário, naquela época era a 4ª série primária, muito pouco ele estudou, não tinha grande conhecimento de nada, e escreveu mais de 450 livros. Uma mediunidade assombrosa. Se a gente for pesquisar todos os tipos de mediunidade do Chico, a gente vai ficar aqui uma semana. Né? Escrevia com as 2 mãos de trás para frente, escrevia em outros idiomas. O homem que não sabia nem o português direito. Né? Esse é o nosso Chico. E ele falava que nada era dele, não ficou com nenhum centavo de todas essas obras que ele escreveu. Poderia ser milionário, não podia? Ele podia até doar tudo para a FEB, para os centros espíritas, para os hospitais, para os abrigos, para os asilos, ficar com uma percentagem para ele, como a maioria das pessoas fazem, né? Mas ele não quis nada, ele doou tudo, porque não era autoria dele, era autoria dos espíritos que se comunicavam através dele. Então, era uma pessoa completamente desprendida da matéria. Não tinha valor nenhum a matéria para ele, a não ser para se manter vivo, para se alimentar, para se vestir, para ter um abrigo, mas fora isso, ele não exigia mais nada. Parece mentira, né, quando a gente escuta falar, né, uma pessoa que poderia ser milionária, abdicar disso tudo e viver, às vezes, com fome. Muitas vezes foi dormir com fome. Né? Muitas vezes ele tirou o pouco que ele tinha, que ele trabalhava, ele se mantinha com o salário dele de funcionário, pagava as contas dele com aquele dinheirinho, às vezes com dificuldade, mas não usava os recursos que a mediunidade lhe proporcionou.
porque ele seguia à risca o que Jesus ensinava. Ele exemplificava na sua vida o que ele aprendera com Jesus, o que ele aprendera com Kardec, né? Então, sobre a mediunidade, dai de graça o que de graça recebestes, ele aprendeu isso com Jesus. Na mediunidade, ele aplicava isso na íntegra. Se ele recebeu a mediunidade de graça, era de graça que ele tinha que espalhar pelo mundo. É uma das características do... Será que eu vou acertar isso aqui? Uma das características do nosso irmão. É para cá que eu tenho que apertar? Eu sabia que não ia funcionar. Ah? Será que é assim? Viu? Eu sou loura, rapaz. É complicado isso com loura. Você esqueceu. Olha, eu fiz um breve resumo sobre a biografia do Chico, porque biografia pode ser uma coisa maçante, mas só para a gente se situar. Ele nasceu em 1910 e, para mim, as datas do Chico têm um valor muito especial. Ele nasceu em 1910, no mesmo ano que o meu pai nasceu, né? Então, eu sempre gosto de fazer essas analogias. Já gostava do Chico, quando eu descobri a idade que ele começou, que ele nasceu, fiquei mais feliz ainda, né? Ele nasceu em 1910 e morreu em 2002. Ele foi médium brasileiro, reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. E olha que interessante, gente, com 4 anos de idade, ele já via... Ele ouvia os espíritos e conversava com ele. Imagina uma criança de 4 anos conversando com espíritos, naquela época, 1914. Né? Ele era considerado uma criança pancadinha das ideias. Não era uma criança normal. Né? Ele era, hoje em dia iam falar que era bullying, né? Mas ele sofria, né? O bullying da época. Os próprios pais não entendiam muito bem as colocações do Chico. Ele ficava falando sozinho, esse menino não bate bem da bola, né? Era uma coisa difícil para ele. Mas o que aconteceu com o Chico? Ele, com 4 anos, ele começou a ver espíritos, a falar com espíritos. E com 5 anos, né, ele ficou órfão. A mãe dele desencarnou. A mãe dele era Maria João de Deus. Ela era o anjo da vida do Chico. Né? Era a paixão dele, era aquela mãe que falava de Deus, que entendia o Chico. E quando alguém zoava dele, caçoava dele, ou batia nele porque ele estava falando sozinho, ou dizendo que tinha uma pessoa falando isso ou aquilo, ela acolhia ele. Calma, meu filho, né? Um dia todo mundo vai te entender. Ela era um espírito muito amigo do Chico. Dona Maria João de Deus desencarnou e ele ficou, né, com o pai e mais 8 irmãos. Você imagina a situação desse pai, né, com 9 crianças, tendo um destrambelhado, né, que falava com o vento, né? Ele ficou tão desnorteado que não tinha como sustentar aquelas crianças todas. O que ele fez? Dividiu as crianças, né, com parentes, com amigos próximos, para ajudar a criar aquelas crianças. E o pobre do Chico, com 5 anos, foi parar na casa da madrinha dele. E aí começou o sofrimento do Chico. Porque a madrinha dele era uma pessoa altamente obsediada, alucinada, né, louca. E ela... Diante de uma criança problema como o Chico, que falava com os espíritos, ela, como já era uma obsediada, ela castigava aquela criança até sangrar. Ele tomava 3 surras por dia de vara de marmelo. E ainda por cima, ela era tão cruel que ela enfiava garfos na barriga do Chico. Uma criança de 5 anos. Eu tinha que chorar quando eu li isso, né? E ele chorava tanto, né? Tanto. E ele corria para o quintal da casa e ficava embaixo do famoso abacateiro. Vocês já escutaram falar no abacateiro?
Tinha um abacateiro no quintal. E lá ele chorava, até que um dia a mãe dele apareceu para ele debaixo do abacateiro. E aí, quando ele viu a mãe dele, ele se jogou no colo dela, né? E falou: mãe, me leva daqui, mãe, eu estou sofrendo muito. Olha, eu apanho todo cheio de sangue na barriguinha, todo machucado, uma criança. Quando eu li isso, meu neto tem 5 anos. E aí a gente não querendo, mas a gente acaba fazendo a transferência, né? Como é que pode fazer isso com uma criança, né? Mas ela era alucinada, ela fazia isso. Esse livro daqui, olha, eu aconselho quem gostar de Chico, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, tem essa história assim, em detalhes para vocês, para quem quiser acompanhar. Então, assim, uma que eu separei aqui para falar para vocês, nesse pedaço do sofrimento do Chico, foi que ele encontrou com a mãe dele debaixo do abacateiro e ela mandou ele ter muita paciência para ele amar a madrinha dele. Olha, para ele compreender que aquilo ia passar. Ele pedia: mãe, me leva com você. Não posso, mas eu estarei com você sempre que você precisar. Então, se você suportar as surras e os maus tratos da sua madrinha com coragem, venha que eu vou conversar com você. Então, o que aconteceu com o Chico? Ele parou de chorar. Ele apanhava, ele sofria, o choro vinha e ele engolia, porque ele sabia que se ele chorasse, a mãe dele não ia aparecer na cabecinha dele, né? E aí, com mais raiva ainda, a madrinha ficava. Falava assim: esse menino é louco, agora nem chorar mais ele chora, nem sente mais dor, né? E aí, ele ficava todos os dias conversando lá com a mãe dele dando forças para ele, né? Teve um caso muito interessante dessa madrinha dele, que eu esqueci o nome dela agora, eu estou procurando aqui, mas também não estou achando. Quem lembrar pode me dar uma dica aí. Não sabe também? Também esqueci. Ela era tão louca que um sobrinho dela, muito querido dela, ficou com uma ferida muito grande na perna. Vocês conhecem a história da ferida? Né? Mas tem gente que não conhece, tem gente que fez assim, então eu vou contar, né? O menino ficou com uma ferida, uma ferida que não fechava nunca, e purulenta, cheia de pus, uma ferida grande, e já tinha feito todos os tratamentos, e o menino não ficava bom daquela ferida, tinha febre, muita dor. Ela levou numa benzedeira, na época era muito comum isso, né? Foi lá na benzedeira, que fez lá o saravá dela, aqueles negócios todos, e aí falou assim: olha, não vai dar certo não, isso aí só com uma simpatia que vai ficar curado. Qual a simpatia? Você tem que pegar uma criança de coração puro para lamber essa ferida durante 3 dias. Quem é a criança pura que ela conhecia? Chico, né? E aí ele se repugnou com aquilo, né? O estômago subia, e ele correu para o abacateiro: mamãe, eu não vou fazer isso, mamãe, ela pode me matar, mas eu não. Meu filho, você vai lamber a ferida. E quando você estiver lambendo a ferida, você peça a Jesus para curar o seu. Mamãe, a minha língua vai curar aquela ferida? Não, a sua língua não vai curar aquela ferida, mas Jesus vai, e a sua madrinha vai se acalmar. E ele fez isso. Durante 3 dias, ele se ajoelhava lá nos pés do menino e lambia aquela ferida. E a ferida fechou. Interessante, né? E aí a madrinha ficou tão maravilhada que deu uma trégua pequena, uns 10 dias sem bater nele, né? Mas foram 10 dias de alívio, que pelo menos deu para cicatrizar um pouco as feridas que ele tinha no abdômen, né? Essa fase da vida do Chico, esse sofrimento, quando criança, durou dos 5 aos 7 anos. Porque a mãe dele falava assim: calma, meu filho, Jesus vai mandar um anjo para a sua vida. O anjo vai chegar e isso tudo vai passar. E aí, mas cadê esse anjo que não chega nunca? Ele todo machucado.
E aí, quando ele fez 7 anos, o pai chamou os filhos, porque ele se casou de novo com a dona Cidália. Olha, a dona Cidália realmente era o anjo que a mãe dele tinha falado. E quando ele foi apresentado à madrasta, a nova madrasta, né? A madrasta dele, a madrasta falou que só iria se casar se o pai prometesse reunir todos os filhos outra vez, pegar todos os filhos que estavam divididos nas outras casas, que ela queria criá-los todos como filhos dela. Depois ela parece que teve mais 3 filhos com ele, né? Mas o pai, então, recolheu todos os filhos e todos eles foram morar. Ela cuidou das feridas do Chico, ela foi assim, um anjo na vida dele. Deu carinho, deu amor, deu atenção. E a partir dos 7 anos, o Chico foi feliz. Né? A mãe dele chegou para ele e falou assim, agora nós vamos começar uma nova fase da sua vida. E aí, o que aconteceu com ele? Ele continuava vendo os espíritos e o pai ficava incomodado com aquilo. Levou ele para o padre. Né? Levou ele para o padre. O padre falou que ele estava falando com o demônio. Você não pode falar com o demônio. Mas não é o demônio, padre, é minha mãe. Não é a sua mãe, é o demônio que está disfarçado da sua mãe. Não, é a minha mãe, é aquela história toda, né? Você está endemoniado, não sei o quê. E o pai dele acreditava no padre, né? Porque eles eram muito católicos. E aí ele correu para o abacateiro e falou com a mãe dele, chorando, que o pai dele e o padre estavam contra ele, dizendo que estava conversando com o demônio. E que aí ela falou assim, meu filho, tenha calma. A partir de agora, nós vamos começar um novo ciclo de vida. Você não vai mais conversar comigo. E quando você vê algum espírito, alguém falar alguma coisa para você, guarda para você. Não fale para ninguém. Por enquanto, você vai fazer isso. Mas, mamãe, eu não vou mais ver. A gente vai se ver lá na frente, mas, por enquanto, você vai ter outros trabalhos. E ela realmente parou de aparecer para ele. E quando ele via algum espírito, alguém falava alguma coisa, ele guardava para ele, né? Não respondia mais em voz alta, porque era tão clara a vidência dele que ele achava que era uma pessoa até encarnada, né? Então, ele evitou de fazer isso na frente das pessoas. E aí, a dona Cidália, a madrasta dele, fez com que ele fosse estudar, botou as crianças na escola, e aí ele foi estudar. Né? E aí, ele só fez até o 4ª série, como eu falei, mas ele também precisava trabalhar para ajudar aquela família numerosa e os irmãos menores, né? E ele foi trabalhar. 5 anos depois, a madrasta dele também morre, né? E aí ela chama ele antes de morrer e pede a ele para cuidar dos irmãos, né? E assim a vida dele foi de luta, de muito sacrifício. E ele estudava de manhã e trabalhava de tarde até meia-noite. Aonde que ele trabalhava? Numa fábrica de tecido, parece. Depois ele foi trabalhar na Secretaria de Agricultura. Enfim, ele cuidou dos irmãos, né, enquanto ele pôde. E aí começaram a aparecer os sintomas da mediunidade. Aquela vidência, aquela audiência que ele tinha, ficaram ali. Mas ele começou a sentir vontade de escrever, ele sentia um impulso, né? Ele estava com 17 anos, quando começou a sentir a aproximação dessas entidades, quando ele conheceu Emmanuel, né, que se apresentou para ele. E outra vez, uma data importante, quando ele teve a primeira reunião espírita na vida do Chico, foi no dia 8 de julho, dia do meu aniversário. Não tem alguma coisa, esse homem não tem alguma coisa comigo, Zé? Não tem? Eu ainda quero saber qual é. Então, mas como é que ele chegou à doutrina espírita se ele era tão católico, a família era tão católica? Ele tinha uma irmã que, de repente ficou muito doente, ninguém conseguia descobrir a causa da doença dela. Ela estava quase possuída.
Ela estava numa obsessão muito severa, mas eles não conheciam o que era obsessão. E aí, cuida daqui, cuida dali, cuida daqui, levaram, então, numa moça, numa senhora, num casal, na casa desse casal, que eles eram espíritas. Mas eles não conheciam nada de doutrina espírita. E aí começaram a fazer um tratamento, né, espiritual na irmã dele, e foi o primeiro contato que ele teve com a doutrina espírita, foi através deste casal. E aí eles convidaram o Chico um dia para sentar à mesa, né? A irmã dele ficou curada, para estudar o Evangelho. Não se falava nem doutrina espírita, mas para estudar o Evangelho. E aí, em cima da mesa, o livro conta para nós que estava o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E aí a mãe dele aparece. Depois de tantos anos, a mãe dele aparece para ele e fala: vamos agora trabalhar juntos de novo, meu filho. Você está vendo esses livros sobre a mesa? Leia, estude. Sejam eles os seus companheiros de todos os dias da sua vida daqui para frente. E assim começou a vida espírita do nosso Chico. E começou a escrever, né? Começaram a aparecer os espíritos que queriam se comunicar através da psicografia dele, né? E ele escreveu mais de 450 livros, né? Espalhados pelo mundo inteiro. Ele foi estudado, ele foi pesquisado por várias entidades, por vários grupos, por vários responsáveis por descobrir fraudes, né? Enfim, e ele se colocava à disposição de todos eles, né? Porque esse livro, o primeiro livro que ele escreveu, Parnaso do Além Túmulo, já ouviram falar nesse livro? Um livro composto de 256 poemas. Imagina uma pessoa quase analfabeta fazer poemas perfeitos, na simetria, nas estrofes, nos estribilhos, sei lá como é que fala, nem sei, mas era perfeita, né? E assim, assinado pelos poetas, e que foram levados para a Academia de Letras, foram analisados a forma de escrita, o pensamento, né? O conteúdo, exatamente o mesmo daquele autor quando encarnado. Estão compreendendo? Ou ficou difícil? Então ele escreveu Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, né? Essas pessoinhas simples, né? Dom João, né? Dom Pedro, que escrevia muito, aliás, ele psicografou muito. E aí, esse livro foi um boom na sociedade, né? Porque quando se comprovou a veracidade daqueles poemas atribuídos àqueles espíritos já desencarnados, Chico ficou muito conhecido. Aqui eu botei seu primeiro livro, com 256 poemas, atribuído a poetas mortos, foi publicado em 1932. Psicografou mais de 400 livros e doava os direitos autorais para a Federação Espírita. E aí, isso tudo que eu falei até agora, que eu me antecipei, porque eu não gosto de slide, eu gosto de falar, mas a gente faz o slide para poder manter uma linha, né? Está escrito aí, ó, seu pai se viu obrigado a entregar os filhos, foi atribuído a pessoas, muitas vezes Chico ouvia sua falecida mãe, tarará, tarará, né? Isso tudo que eu falei ainda há pouco da vida do Chico quando criança. E aí Chico já chegou na adolescência, e eu acabei de contar isso para vocês, que o pai levou ele ao vigário, porque achou que o menino estava tendo problemas mentais e tudo, e ao conversar com a sua mãe, ela disse para ele ficar quietinho, não contar mais. Lembra que eu contei? Está escrito isso aí. Embaixo, no último parágrafo, disse-lhe que ele precisava aprender a obediência para que Deus um dia lhe concedesse a confiança dos outros. E durante 7 anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais qualquer contato com a sua mãe, né, como eu falei agora há pouco, até chegar
aquele momento da mesa onde ele sentou para fazer a primeira reunião espírita da vida dele. No dia 7 de maio de 1927, uma das suas irmãs ficou doente. Isso eu já falei também, tá vendo? Eu vou me antecipando. Eu mesmo me atrapalho ali, né? Fizeram a primeira reunião espírita que teve lugar na casa do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Vou parar aí. Eu tive a grande honra, a grande oportunidade, a grande alegria de um dia, uma caravana que Humildade e Amor fez, de ir a Uberaba, fui a Uberaba na casa de Chico Xavier. Nessa época ele morava em Pedro Leopoldo. Alguém foi daqui? Você foi? Não é uma coisa muito impressionante? Você foi na casa dele, onde tem o Centro da Fé? Quando nós chegamos lá, né, a casa tão humilde, uma casa tão pequena, que hoje ainda funciona, o Centro Espírita fundado pelo Chico, metade da metade dessa sala, né, uma casa bem pequenininha, ali era onde o Chico recebia todas as pessoas que procuravam ele. Tinha reunião pública, ele abria com a prece, lia o Evangelho, comentava sobre o assunto, dava as suas explicações, e depois alguém fazia uma palestra e ele psicografava. Geralmente psicografava com parente de pessoas que estavam ali, né? Tem vários depoimentos. Depois que ele desencarnou, eles continuaram a fazer a reunião. O Chico, depois que acabava a reunião pública, ele ficava até 2, 3 horas da manhã recebendo as pessoas que estavam ali, né? Que todas queriam chegar perto dele, todos queriam conversar com ele, todos queriam perguntar alguma coisa a ele. Uma coisa interessante que eu descobri nessa pesquisa é que as pessoas iam com tantas perguntas para fazer, com tanta coisa para falar para Chico, e quando chegava perto dele, caía em pranto e não conseguia abrir a boca, não conseguia falar nada. Eu posso entender isso, porque quando eu entrei naquela sala, eu caí em prantos, mesmo o Chico já estando desencarnado. Depois que nós assistimos à reunião, nós fomos fazer um tour pela casa. Ele morava ali. Então, a sala era onde era feita a reunião. Depois nós fomos numa outra salinha, que acho que era uma copa, eu não me lembro mais, que já tem muito tempo, onde tinham vários quadros, vários livros, vários cadernos do Chico na estante, as coisinhas dele ali. Agora, coisa que eu nunca vou esquecer da minha vida foi quando eu entrei no quarto do Chico. Eu fiquei muito emocionada. Uma cama, né, uma caminha de solteira rústica, um guarda-roupa de 2 portas e uma cadeira e uma mesinha de cabeceiro. Em cima da cama, a boina, é para matar a gente, né? Quando a gente vê aquela boina, o chinelinho dele, debaixo da cama, assim. E aí a gente abre o guarda-roupa, está lá pendurada toda a roupa dele. Uns 4 ou 5 paletós, não, 5 não, uns 3 ou 4 paletós, umas 3 ou 4 calças, umas roupas, umas camisetas lá, só. Né? Aquele era o mundo do Chico, um homem que escreveu mais de 450 livros. Uma humildade tamanha, né? E era ali que ele dormia. A gente não podia sentar na cama, não. Já pensou se todo mundo que fosse lá sentasse na cama? Ela já tinha quebrado, né? Mas passar a mão naquela cama dava uma emoção tão grande, uma coisa muito impressionante. Só quem viveu isso é que pode entender. Tinha um outro quartinho. Aí tem uma coisa interessante, né? Vocês já devem ter ouvido essa história. O Chico dormia nesse quarto. Mas teve uma época que teve uma infiltração muito grande no quarto dele. E ele ficou com problema respiratório que ele já tinha, né? Por causa da infiltração na parede, teve que fazer uma obra naquele quarto. Então, ele foi dormir no quartinho do lado. E ele muito preocupado, né?
escreveu uma cartinha para a espiritualidade. Né? A cartinha estava presa na porta do quarto dele. Estava lá, com a letrinha dele, né? Claro que eles plastificaram, né? Porque com o tempo aquilo vai se gastar, mas com a letrinha dele, escrito assim: queridos amigos espirituais, vocês hoje vão vir aqui no meu quarto, mas não vão me encontrar. Tamanha simplicidade desse homem, né? Porque meu quarto está em obras, mas, por favor, não me abandone. Eu estou logo aqui no quarto ao lado. Por favor, estejam lá comigo. Um grande abraço, Chico Xavier, né? Precisava isso, gente? Ele não precisava, né? A espiritualidade sabe, né? Tá vendo, né? Mas a humildade dele, né? Em se colocar humildemente pedindo o apoio da espiritualidade. Estava lá. Eu já tinha lido essa história há muito tempo, numa das palestras que eu assisti. Mas quando eu vi a cartinha dele, escrita com a letrinha dele, presa lá, e ele pendurou na porta e ficou lá, né? Muito legal, né? Muito interessante isso. Vamos lá. Esse relógio está obsediado, olha lá. Foi? Essa primeira sessão espírita se deu na casa de Chico Xavier no dia 8 de julho. Olha, no dia 8 de julho vocês podem fazer uma oração por mim, né? Que é meu aniversário, daqui a pouco, né? Vou fazer 16 anos, sabiam disso? Não sei por que o pessoal ri quando eu falo isso. Né? Vamos lá. O primeiro livro, né? O Parnaso do Além Túmulo, que reúne 256 poemas atribuídos aos poetas mortos. É muito interessante. Eu trouxe um poema para vocês desse livro. Vocês querem ouvir? Querem? Vamos ver se eu acho, né? Um poema de Augusto dos Anjos. Já ouviram falar? A dor nasce de um desígnio divino. Dor, saúde dos seres que se fanam, riqueza da alma, psíquico tesouro, alegria das glândulas do choro, de onde todas as lágrimas emanam. A dor não nasce de um desígnio divino, nem da fatalidade do destino, que destrói nossas células sensitivas. Vem-nos nos próprios males que nos engendramos, em cujo ignoto bártaro afundamos, através das existências sucessivas. Vejam, palavras difíceis, né? Palavras complicadas, com grandes ensinamentos, escrito pelo Chico, entre aspas, numa psicografia. Tem várias psicografias aqui dos nossos... Eu tinha separado uma muito legal. Vocês já ouviram essa poesia assim? Oh, que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos anos que não trazem mais, do amor que sonhos e flores, daquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Lembram disso? Então, e aí, depois da morte, ele escreve assim: que terno sonho dourado, o mesmo espírito, um falou, escreveu encarnado, e aí depois desencarnado ele escreve assim: que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergueio cheio de flores, cheio de aromas e esplendores, sobre o céu primaveril. Né? O mesmo espírito, né? Uma hora desencarnado e hora encarnado, com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento, com o mesmo amor pela pátria dele, né? Muito legal. Bom, senão eu vou ficar lendo poesia aqui até amanhã, porque eu amo poesia, né? Vamos lá, vamos continuar. Parnaso do Além Túmulo, quem quiser, compra lá e leia.
Bom, Chico Xavier mudou para Uberaba e, sob a orientação dos benfeitores espirituais, no dia 5 de janeiro, 5 de janeiro não tem absolutamente nada a ver comigo, né, de 1959, Chico Xavier mudou-se para Uberaba, iniciando nesta mesma data as atividades mediúnicas numa reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. E aí começa a vida dele, que a gente já conhece, né? Nessa época teve início a famosa peregrinação. Ele não parava, além dele atender as pessoas que iam à casa dele, ele, aos sábados, ia de encontro aos caídos, ao encontro dos sofredores, né? Quem ele assistia com muito carinho, com muita dedicação, e que ele recolhia alimentos, recolhia remédios, recolhia o que ele pudesse para levar para esses caídos. O médium visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria da sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes, inclusive eu, né? Das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Tem uma outra história que nosso Bezerra vai participar. Teve um dia que ele recebia tantas doações que ele tinha, às vezes, um caminhãozinho para levar nessas comunidades que ele ia visitar. Mas teve uma época que ele não tinha nada para levar para os carentes. E ele ficou desesperado. Vocês conhecem essa história? Ele ficou desesperado porque não tinha nem remédio, nem comida, nem roupa, nem nada para levar para aquelas pessoas que esperavam todo sábado por ele, né? Ele, chorando, fez uma oração. Doutor Bezerra, né? Meu querido doutor Bezerra, em nome de Jesus, o que eu faço com esses pobrezinhos que estão me esperando? O que eu vou levar para eles, doutor Bezerra? Não tenho nada. Eu já pedi a todos, ninguém tem nada para doar. O que eu faço? E a voz falou assim: vá. Vá, dê o seu abraço, dê a sua palavra, dê a sua presença, dê o seu carinho. Ele falou assim: mas isso não basta, eles estão com fome. Vá. Confia e vá. E aí ele agradeceu o conselho, juntou as pessoas e foi, né? Quando chegou lá, estava aquela pequena multidão aguardando por ele, e ele muito constrangido, né? Mas sempre humilde e obediente, né? Porque ele aprendeu com Emmanuel que ele tinha que ser disciplina, disciplina e disciplina, né? Ele estava conversando com aquelas pessoas, falando que, infelizmente, naquele dia, ele não tinha nada de material para dar, mas que ele dava o abraço, ele dava o sorriso, ele dava a presença dele. E nisso escutou uma buzina. Fom, 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 fom. Aí todo mundo olhou, vem um caminhão repleto de comida, de alimentos, de frutas, de roupas, de remédios, e começou a... Aqui que está o seu Chico Xavier? Aí todo mundo, aquele ali. Ah, tem uma encomenda aqui para o senhor. Chico ficou atônito. Ele não tinha dinheiro para pagar aquilo tudo. Mas não é meu, não. Eu não encomendei nada, eu não comprei nada, pelo amor de Deus. Não, foi... Mas quem foi que mandou? Olha, a gente estava para entregar essa remessa, não sei aonde, mas um velhinho de barba branca... Posso chorar? Apareceu na estrada para a gente e falou assim: não, essa encomenda não é para lá, não, essa encomenda é para a rua tal. Para a rua tal. Aí eles olharam assim: mas para quem? Procura o senhor Chico Xavier. Diga a ele que foi um presente de Bezerra. Tá bom para vocês? Vou chorar. Esse era Chico, não é para qualquer um não, né? E aí as pessoas se reabasteceram de comida, de remédios, de roupa, né? Vamos lá. Ai, meu pai. Uma de suas psicografias mais famosas, que teve a repercussão mundial, foi de um caso ocorrido em Goiânia,
Vocês devem conhecer esse caso do menininho que morreu, né? Não, esse não é do menininho que morreu, não. Do qual José Divino Nunes foi acusado de matar o seu melhor amigo, Maurício Henriques. Ele não tinha matado o amigo, mas ele foi acusado e foi preso. E aí, na psicografia, o próprio Maurício inocenta, né, o amigo, diz que não foi ele que matou. E pela veracidade da psicografia, com tantas verdades ali que ninguém sabia, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, entre outras, apresentado pela defesa, né? Um depoimento da própria vítima já falecida por meio de um texto psicografado por Chico Xavier. O caso aconteceu em outubro de 1979. Tem outros casos parecidos com esse na vida de Chico, né? Aqui tem outro, esse aqui é o da criança. Célia Diniz mora em Pedro Leopoldo e é professora de Química aposentada. Em 1983, o seu filho Rangel, com apenas 3 anos de idade, saiu com a babá para um passeio de bicicleta. Ele caiu, bateu com a cabeça, levou 2 pontos, mas teve convulsões, foi entubado e acabou morrendo. 4 meses depois, no encontro com Chico Xavier, ele me disse que no momento daquela queda, pequenos vasos se romperam devido a um aneurisma que ele tinha, ou seja, com ou sem a queda, aqueles vasos iriam se romper, porque estava na programação dele, né? Na verdade, a babá estava sendo acusada de negligência, de não ter cuidado direito do menino, né? E aconteceu aquela tragédia toda. E aí o Chico, através da psicografia, ele relata isso, que o menino estava com aneurisma prestes a se romper. E com o desequilíbrio da bicicleta, acabou rompendo e ele ia morrer de qualquer jeito, com queda ou sem queda. Olha lá o nosso velhinho, mandando beijinho para nós. Tomara que ele esteja gostando da nossa história, né? Tomara que ele esteja... Vocês conversam com ele? Conversem. Eu tenho um hábito muito grande, muito forte dentro de mim, de conversar com quem eu amo, com quem eu admiro, né? Como se estivesse perto de mim. Por exemplo, meu amigo espiritual, eu converso toda hora com ele, né? Chico Xavier, eu também converso com ele. Não só para pedir, né, que a gente só se lembra, Chico Xavier me protege. Não, conversa com ele, né? Conversa sim, abre teu coração, pede um conselho, né? O que você acha que eu devo fazer? Que decisão eu devo tomar, essa ou aquela? Me dá uma inspiração, conversa com ele. Conversa com Jesus, com Bezerra de Menezes. Tenham intimidade com esses espíritos. Não trata com muita cerimônia, porque senão eles ficam muito longe da gente. E, na verdade, eles estão perto. Nós é que estamos longe. Então, quanto mais empatia você tiver, quanto mais simplicidade, mais intimidade com eles, fica mais forte essa conexão, né? Francisco de Assis, eu chamo de Chiquinho, sabia? O Chico Xavier, eu costumei chamar ele de Chico Xavier, mas Francisco de Assis, que é o mentor da minha casa espírita, é Chiquinho, é Francisquinho. Porque ele é tão presente na nossa vida, né? Na minha casa tem uma imagem dele, nós somos espíritas, mas eu tenho a minha imagem. É uma imagem barroca, não é uma imagem daquelas tradicionais, é linda a imagem que eu ganhei de uma pessoa. Tá lá, ele é grande assim. Aí, quando ele fica bem na hora que eu vou sair, perto da estante, do REC. E ele está com a mão assim, eu pego a mão dele e falo assim, Chiquinho, me abençoa, estou saindo. E quando eu volto, obrigado, Chiquinho, por me trazer de volta. Sabe, é uma intimidade. Eu preciso botar a mão ali para falar com ele? Não, mas eu me acostumei a fazer isso, né? A conversar com eles toda hora, com Jesus, conversar toda hora, com o Chico Xavier, conversa com ele, um espírito de luz que esteve entre nós.
E foi tão incompreendido, né? Foi tão machucado, tão caluniado, tão sofrido, e nunca reclamou de nada. Só nos deixou bons exemplos, só nos deixou histórias maravilhosas, que não vai dar tempo de eu contar tudo. Depois vocês dão um passe nesse relógio, que ele está obsidiado, né? Mas eu separei umas histórias bem interessantes para contar para vocês. Esse livro é muito legal, que tem as histórias que foi o próprio Chico que contou para o Ramiro Gama, que era amigo dele, e o Ramiro depois publicou. Enfim, Chico Xavier é esse moço aí, que toda hora aparece no WhatsApp, né? Uma mensagem assinada por Chico. Nem todas elas são dele, não, sabe? O pessoal aproveita para dar veracidade na página, coloca lá, mensagem de Chico Xavier. Leiam com cuidado. Leiam com cuidado, se for boa, não importa se está assinado pelo Chico Xavier ou por Chico da Silva, não importa, né? Mas ele nos deixou tantas páginas, né? Nós conhecemos através do Chico André Luiz. Vocês gostam de André Luiz? Gostam? Vocês já estudaram a obra de André Luiz, psicografada pelo Chico? André Luiz era um repórter da espiritualidade, né? Ele traz notícias de como é a espiritualidade lá para nós, que a gente não tinha ideia. Eu me lembro que quando eu ganhei o livro Nosso Lar pela primeira vez, eu tinha 16 anos, meu irmão me deu. Meu irmão é 10 anos mais velho do que eu. Aí, como eu era birutinha naquela época, né, adolescente, ele queria me botar no eixo, né? Me deu logo o quê? Nosso Lar. Eu comecei a ler aquilo, chamei ele e falei assim, você é maluco? Você bateu com a cabeça em algum lugar, você acredita nisso? Isso é uma maluquice sem pé, sem cabeça. Tem uma cidade aqui, olha lá, estão vendo lá o ônibus, ei, para aí, que isso? Você acredita nisso? Ele, mas é verdade. Eu rejeitei o livro. Achei esse André Luiz completamente doido, e meu irmão mais doido ainda, porque acreditava naquilo. Alguns anos mais tarde, eu me casei, aí comecei a ouvir, comecei a entender, voltei a ler o livro. Aí já tinha uma outra visão da parada. Eu fiquei tão apaixonada pelo André Luiz que meu filho nasceu, ganhou o nome de André Luiz. Não é interessante? E aí, André Luiz tem uma obra fantástica, ele traz para nós, a série de André Luiz toda tem muitos ensinamentos, e traz uma ideia de como é a espiritualidade. Claro que tem umas romanceada a parada, tem algumas coisas que, como não tinha linguagem naquela época para ele definir, né, o que ele estava vivenciando lá, ele tinha que fazer uma linguagem mais ou menos parecida. Mas é fantástico, e nós conhecemos isso através de Chico Xavier. Conhecemos Emmanuel, guia protetor do Chico Xavier, que se apresentou para ele um homem sério, né, que foi um senador romano, né, foi Públio Lentulus. Vocês leram há 2000 anos? Leram, também psicografado pelo Chico, né? Conta a história do Emmanuel, quando era o senador romano. Muito legal mesmo, né? Muito sério, com responsabilidade, a palavra sumiu. E ele, assim, segurava o Chico ali na rédea e indicava o caminho, né? Tem algumas histórias engraçadas de Emmanuel com o Chico, né? Uma vez Chico estava vindo de avião, sei lá de onde para onde, né? E ele tinha medo, muito medo de andar de avião. Nossa, como ele tinha medo, ele já entrava no avião se benzendo, embora fosse espírito. Sentou ao lado de uma senhora, né? E aí a senhora, como sempre, tagarelando, conversando com ele, você tem medo de andar de avião? Ele, morro de medo. Eu também. Deus que me livre. Se esse avião tremer, eu morro. Aí ela, minha senhora, pelo amor de Deus, já estou aqui passando mal, né? E aí vai que lá em cima o avião entra numa turbulência
E começa a sacudir, sacudir, sacudir a mulher. Vamos morrer, meu Deus. É agora que a gente morre. E Chico entrou naquela onda de desespero e começou. Valei-me, Nossa Senhora, me salva. Aí Emmanuel apareceu para ele e falou assim, Chico, o que é isso? Imagina um mentor olhar para você e falar, o que é isso? E ele, você não está vendo que o avião está para ter que... Sim, eu estou vendo, mas o que é isso? O avião vai cair. Sim, eu estou sabendo. Eu vou ficar calmo. Chico, o que é isso? Eu vou morrer. Morra com educação. Que show é esse, né? O avião não caiu e Chico ficou quietinho depois do... eu imagino a cara do Emmanuel, tudo sério, né? Morra com educação. Ele que tinha que estar dando o exemplo de fé, de não sei o que, não. Deu um chilique. Valei-me, minha Nossa Senhora, né? Mas Chico era assim, essa humildade, esse homem carismático, essa luz, né? Tanto é que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Não é? Lembram disso? Um homem que é reconhecido no mundo inteiro como um homem de bem. Todas as vezes que a gente ouve uma palestra sobre um homem de bem, é citado Chico. Né? Um homem que dedicou a vida dele toda ao espiritismo, à divulgação da doutrina espírita e à caridade. Exemplificando, como eu falei no início, o ensinamento de Jesus. Em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando ele sofria, quando era pequeno, há uma coisa interessante. A madrasta dele, que foi cruel demais com ele, sabe como ele a chamava? Minha educadora. Ele disse, ele aprendeu com a mãe dele que a madrasta estava ajudando ele a se educar. Porque ele precisava se fortalecer para as dores que viriam mais tarde. Ele precisava estar forte diante das lutas que ele ia ter que enfrentar. E foram muitas lutas. E para encerrar, Chico falava assim, como ele era muito amado, aonde ele ia, tinha um séquito enorme de pessoas seguindo, né? Um aglomerado de pessoas querendo falar com ele, ele quase não saía. E aí ele falava assim, quando eu morrer, eu quero morrer num dia que o povo brasileiro esteja muito feliz, esteja feliz demais e que não dê muita atenção para o meu desencarne. Eu quero que esse dia seja um dia de muita alegria no Brasil inteiro. Eu não quero que o povo sofra com a minha partida. E ele morreu há 20 anos atrás, no dia que o brasileiro estava comemorando o pentacampeonato da Copa do Mundo. Todo mundo na rua gritando, é penta! E Chico estava desencarnando naquele momento. Né? Como ele sempre quis. Não quis comoção. Claro que teve, né? Eu me lembro que quando eu soube, eu estava numa festa de comemoração pelo pentacampeonato, com a camisa do Brasil, com a bandeira, porque eu sou dessas, né? Sou brasileira mesmo, sou patriota de verdade. Estava eu lá com a minha bandeira, e aí alguém falou assim, eu escutei agora que o Chico morreu. Ele, que Chico? O Chico Xavier. Me deu um baque, né? Aí eu parei, fui saber da história, mas a euforia do momento não deixou com que eu vivenciasse aquilo por muito tempo, né? Só no dia seguinte é que eu fui, ou de noite, quando eu voltei para casa, sei lá quando, é que eu fui mentalizar aquilo, fazer a minha prece, chorar um pouquinho, né? Porque Chico sempre me fez chorar de emoção e a partida dele me deixou um pouco órfão, né? Os espíritas se sentiram um pouco órfãos com a partida do Chico. E agora? Né? Vamos ficar como sem o Chico? Temos o Divaldo, que daqui a pouco também está indo, né? Ele já está na fila, né? Ele é o próximo da vez, né? Eu posso ir até primeiro que ele, né? Mas ele está com quanto, gente? 90 aí? Hã?
92, está inteiraço, né? Graças a Deus, Deus o conserve. Mas uma hora ele vai, né? Vamos ficar órfãos? Mas vamos perder os médiuns que existem para nos trazer orientações? Acredito que não, né? Mas, enquanto isso não acontece, né, a gente vai relembrando as histórias de Chico, relembrando a vida desse apóstolo, né, que ele realmente foi um apóstolo do Cristo, exemplificando na vida dele toda os seus ensinamentos, deixando para nós grandes ensinamentos e histórias engraçadas, histórias tristes, histórias reais que ele viveu e contou para a gente. Ok, meus amores queridos? Esse é nosso Chico Xavier. Que ele possa continuar mandando para nós, de alguma forma, da forma que ele achar melhor, os seus causos, as suas histórias. Só para encerrar, ainda tenho um pouquinho de tempo, né? Eu me lembrei da história da vizinha dele, né? Ele estava atrasadíssimo para o trabalho e ele passou pela vizinha dele, que estava na porta. Ela falou: Chico, vem aqui, Chico, por favor. Aí ele falou assim: dona fulana, quando eu voltar eu falo com a senhora que eu estou muito atrasado. E seguiu adiante. Ele não deu 10 passos, quem apareceu para ele? Emmanuel. Emmanuel não deixava passar, não. Chico, volta e atende a dona fulana lá. Mas Emmanuel, eu estou atrasado para o meu trabalho. Chico, volta e atende aquela senhora. 5 minutos não vai fazer nenhuma diferença para você. Disciplina, disciplina, disciplina. Ele voltou, falou: o que a senhora deseja? Eu sabia que você ia voltar, eu conheço o teu coração. Teu coração é muito nobre e generoso. É que o doutor Bezerra me passou essa receita aqui e eu não estou conseguindo entender como é que eu tenho que tomar esses remédios, Chico. Aí Chico leu, falou assim: a senhora tem que tomar isso assim de manhã, de tarde, de noite, não sei o quê, faz uma prece, não sei o quê. Explicou tudo para ela, tá bom? Entendeu direitinho? Muito obrigado, Chico, muito obrigado. Então agora eu vou, que eu tenho que trabalhar. Vai com Deus, Deus lhe pague, Deus lhe acompanhe, Deus lhe ajude. Ele foi. E ela ficou lá na porta dela, dizendo para ele: vai com Deus, Deus lhe pague, Deus lhe... Lá na frente, quem aparece para ele? Emmanuel de novo. Chico, para. Aí ele: parar? Olha para trás. Aí ele olhou. E ele viu lá da boca da senhora, saindo na direção dele, raios de luzes luminosos que se infiltravam no corpo do Chico. Aí ele: nossa, que visão maravilhosa, o que é isso? É o vai com Deus, é o Deus lhe pague, é o Deus lhe acompanhe, é o Deus lhe proteja que ela está mandando para você. Agora, você imagina se você não tivesse atendido a senhora e ela estivesse lá: vai com o diabo que te carregue, vai para o inferno. O que estaria acontecendo com você agora? Né? Disciplina, 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 né? Às vezes a gente não atende uma vizinha, né? Diz que eu estou ocupada, né? Diz que eu estou depois eu falo com ela, né? E aí a gente perde a oportunidade de receber um vai com Deus, Deus lhe ajude, né? Deus lhe acompanhe, Deus lhe proteja. Essa é uma das 1000 histórias de Chico. Eu espero que vocês leiam o livro e contem para outras pessoas. Como os meus netos falam: conta, vó, uma história do Chico. Aí eu tenho que contar. E aí, quando eu conto, a gente estuda mais um pouco, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês, que Deus os abençoe. E muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Um beijão. Pois é, ficaríamos ouvindo as histórias de Chico, mas tem que ter sempre uma sensação de quero mais, né? Se a gente souber tudo num dia só, não vamos voltar mais aqui, né?
Então, com certeza, na próxima oportunidade, conheceremos um pouquinho mais. E aqui deixamos a nossa gratidão à Diva, que sempre muito gentil e carinhosa, atende ao nosso convite. E aqui vem deixar a sua mensagem a todos nós. E com certeza acrescentou e muito. Leve o nosso abraço, o abraço da Casa do Caminho a todos. E assim, então, prosseguindo, vamos aos nossos passos. Espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta, só Deus te basta. Jesus querido, amado Mestre, abençoada foi a noite que nos foi concedida. Aqui tivemos a nossa irmã Diva, que com certeza contribuiu e muito para estes momentos que vivemos. A ela deixamos o nosso agradecimento e para ela rogamos a bênção e a luz de Jesus. Nesta noite falamos deste ser, deste irmão de tanta luz, que tivemos a oportunidade de conviver com ele, pois foi nosso contemporâneo, aquele que carinhosamente conhecemos como Chico Xavier. Grande exemplo a todos nós, exemplo de resignação, paciência, tolerância, exemplo de fraternidade e, acima de tudo, de amor ao próximo. Querido Chico, tu com certeza continuas no nosso pensamento, nas nossas preces, e o que deixaste de
tesouro a todos nós, a esta humanidade, não se perderá jamais. Ali temos os ensinamentos que necessitamos e que nos auxiliarão nesta nossa jornada evolutiva. Obrigado, querido Chico, pelo muito que deixastes a todos nós. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor e, com certeza, pelas bênçãos que continuas enviando a todos nós. Receba também a nossa humilde gratidão a Ti por tudo que fizestes e continuas fazendo por todos nós. E assim, Jesus querido, Tu que és o exemplo maior, o modelo e o guia, continuamos Te rogando paz e bem a toda a humanidade. Envolva este planeta, o Teu planeta, nos momentos difíceis que passamos, na turbulência que enfrentamos, com a certeza de que a transformação se faz necessária, mas que possamos nós também nos transformarmos em seres melhores, deixando de lado as nossas mazelas, os nossos sentimentos menores, e que possamos exercitar os melhores sentimentos que nos aproxima de Ti, Senhor Jesus. Fortaleça-nos na fé e na coragem, para que possamos merecer um planeta regenerado. Mas com certeza nos cabe Te rogar pelos nossos irmãos mais sofredores, que perambulam por este planeta, pelas vítimas de todas as calamidades que assolam o nosso planeta. Te rogar pelas vítimas do desamor, do abandono e da guerra, que Tu possas estender a Tua misericórdia sobre aquelas nações em conflito e que encontre o caminho comum, o caminho da paz, fazendo cessar todo e qualquer conflito. E assim, Jesus querido, continue abençoando a todos nós, na certeza de que queres o melhor. Mas nós ainda, tão incautos, caminhamos tantas vezes esquecendo de Ti. Sê conosco, Jesus. Continue nos envolvendo, enviando os mensageiros para que toquem os nossos corações e as nossas consciências. E assim, sintamos cada vez mais a necessidade de nos melhorarmos, para que o planeta também possa melhorar. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, querido Bezerra, que está sempre conosco a nos orientar. Obrigado, Mãe Santíssima, que estende o seu manto de luz e de amor.
rogando junto ao seu Filho por todos nós. Obrigado, acima de tudo, a Deus nosso Pai, pela preciosa noite que nos concedeu. E assim, alegres, felizes, damos por encerrada nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, Obrigado, Bisa, mais uma vez. Só para lembrar a todos das nossas campanhas permanentes do quilo do enxoval de bebê. E aqueles que desejarem CD da Bisa, ainda tem alguns na secretaria. Lembrar que no próximo domingo, então, iremos à nossa caravana, tão anunciada há tanto tempo, lá no Abril Tom Jobim, na Ilha do Governador. Desde já agradecemos as diversas colaborações para que pudéssemos, então, realizar a nossa caravana no próximo domingo. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, pela presença, e vamos na paz de Jesus.